Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá pessoas, como vocês estão? Espero que bem, espero que estejam tranquilíssimos. Hoje eu quero conversar com você. Você que tem aquele orgulho de ser uma pessoa monogâmica, mas também é para você que é uma pessoa que diz, que pratica, vivencia, pesquisa a não monogamia. Hoje eu quero falar com você também que está aí dizendo, não, porque eu sou uma pessoa que vivo a não monogamia e para mim eu já sei que eu entendi o que significa isso, porque agora eu posso me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo. Não é só isso não, gente. Mas principalmente você que acha que a monogamia é uma coisa natural, que a monogamia é uma coisa que não te ofende, que não te machuca, que não é um problema para sua vida e que principalmente você fala, eu nunca conseguiria ser outra coisa além de monogâmico. Eu quero conversar e para a gente partir nossa conversa de um lugar interessante, eu vou deixar aqui o áudio de um vídeo que foi recentemente também colocado no meu Instagram, feito aqui em paralelo, e que hoje, eu postei o vídeo provavelmente um dia antes, e hoje aqui eu vou lançar esse episódio para a gente complementar a nossa conversa. Escuta esse áudio, é 1 minutinho e pouco, e depois a gente vai conversar sobre uma série de coisas, mas falando um pouco sobre um certo, coloque aspas, orgulho monogâmico de ser. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Ela foi aprisionada pelo próprio companheiro, mas aceitou seu destino de bom grado. Voluntariamente entrou no estreito buraco de uma árvore e, ao receber terra fresca do parceiro, começou a selar a entrada camada por camada. Só parou quando restava apenas um pequeno espaço para passar o pico. A razão? Proteger os ovos que estava prestes a botar. Para garantir a sobrevivência de seus filhotes, ela suportou a dor de arrancar suas próprias penas, criando um ninho confortável para mantê-los aquecidos quando o frio chegasse. Enquanto isso, do lado de fora, seu companheiro assumiu uma missão árdua: buscar comida incansavelmente, faça chuva ou sol. E não apenas qualquer alimento. Ele garantia uma dieta equilibrada, combinando diferentes tipos de comida para manter sua parceira nutrida. Quando finalmente botou 2 ovos, iniciou a longa fase de incubação. Durante todo esse tempo, permaneceu no escuro, imóvel, confiando plenamente no parceiro para sobreviver. Assim que os filhotes nasceram, a responsabilidade do macho se tornou ainda maior. Agora, ele precisava alimentar 3 bocas todos os dias, sem falhar. Somente após 4 semanas, quando os filhotes estavam mais fortes, a fêmea quebrou a barreira de terra e reconquistou sua liberdade. Esse incrível comportamento pertence ao calau rinoceronte, uma espécie reverenciada pelo povo Dai como o pássaro do amor. Essas aves praticam um dos níveis mais extremos de monogamia no reino animal. Se um dos parceiros morre, o outro não busca um novo companheiro, permanecendo em luto profundo. Alguns chegam ao ponto de recusar comida e morrer de tristeza. Esse grau de lealdade e comprometimento é raro até mesmo entre os animais, nos mostrando o verdadeiro significado do amor e da parceria. Que todos possam encontrar um companheiro tão fiel e dedicado para compartilhar a vida até o fim. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender. Para essa primeira parte do episódio, eu quero falar um pouco sobre a ideia geral do vídeo e ela vai aparecer em outros lugares, em outros momentos, hoje, para a gente começar a pensar como que esse vídeo ele traz uma série de problemas, uma série de coisas que a gente pode entender socialmente
como o próprio ato, né, dos casamentos, das relações monogâmicas. E aqui cabe a gente pensar a partir de uma ótica, que é a ótica da falácia naturalista. A falácia naturalista, como eu comento no vídeo que está nas redes também, ela diz sobre a gente pegar um conceito e a partir do momento que este conceito ele é transformado em algo bom ou ruim, a partir de uma moralização, ele também é transformado em algo natural. Quando a gente diz que algo que é natural, que acontece, por exemplo, no âmbito da nossa conversa aqui, que acontece na natureza, que acontece sem uma intervenção profunda sobre algo, é porque esse algo é bom. Esse algo que acontece a partir de uma certa narrativa, a partir de uma certa lógica que a gente observa na natureza, que a gente observa na vida, que a gente observa no mundo, por observar isso e ver que isso produz certas coisas, a gente vai falar que isso é natural. E é natural, e como essas espécies estão há milhares de anos vivendo dessa forma, isso também seria bom. Isso vem junto de toda uma impregnação da narrativa judaica cristã, principalmente a narrativa cristã, que é uma narrativa que vai colocar uma pessoa que é criadora da cosmologia, da cosmogonia, do mundo ocidental religioso, né? Que é Deus. Para quem acredita em Deus, vai também acreditar nas narrativas que estão ali na Bíblia, que Deus construiu o mundo, Deus construiu o universo e Deus construiu os animais. Logo, se Deus construiu os animais e construiu daquela forma que a gente vê, aí vão acreditar também que é assim porque Deus quis e o que Deus faz é bom. Tanto que ali, para quem já leu a Bíblia, quando vai ler Gênesis, várias partes ali da criação do mundo, Deus vai dizendo, né, após cada dia da criação de cada coisa, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí vai falando até a última criação antes do descanso, que é o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança, e viu Deus que era bom, e descansou no 7º dia. E isso é bom para a gente entender que, no fundo, o que a gente está chamando de bom é uma concepção que parte de uma naturalidade da criação. Essa naturalização de que algo foi criado e que foi criado para ser bom é levado em últimas instâncias de modo absurdamente seletivo para tentar criar uma cena que justifique certos comportamentos. Mas se você olha nesse vídeo, nesse áudio, né, do vídeo que a gente viu, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês poderem ter acesso, né, à imagem, porque a imagem conta muito no sensacionalismo. Mas observa que nesse áudio a narrativa construída é uma narrativa antropomórfica, antropocêntrica, antropo, né, de ser humano, e mórfica no sentido de dar uma forma humana para a narrativa, e antropocêntrico de colocar as percepções e as concepções humanas no centro da análise e do debate. Então tudo aquilo que é narrado no áudio e contado, que o animal, que o Kalaw tem toda essa forma de se relacionar, é colocado na perspectiva humanista eurocêntrica, né? Não vamos perder isso de vista. Logo ao começo do vídeo, por sua própria vontade, escolheu se prender, e aí vai se sacrificando, vai arrancando as suas penas para poder chocar os seus ovos no duro inverno, e o macho arduamente assumiu o papel de dar alimentação para a fêmea e depois para as crias, e aí esse compromisso árduo de ter que alimentar mais bocas, e a fêmea que fica presa ali sem poder sair, privada de toda a sua liberdade, porque quando você joga liberdade no Google, a imagem que o Google vai te dar, no mínimo, são ou cadeados e correntes sendo quebrados, ou alguém com os braços abertos, ou uma gaiola aberta para alguém voar, né? E é muito simbólico que a pessoa que escolheu monogamicamente esse vídeo para ser transformado num exemplo de monogamia, ela vai escolher aves. E aves, elas têm um comportamento mais, não é monogâmico, vamos chamar assim, né? Porque a gente não pode falar que é monogâmico, mas um comportamento de pares. As aves costumam formar pares ou por mais tempo, ou no caso dessa, por muito tempo, e são animais que têm essa característica. Alguns animais vão viver em pares por muitos anos, até que algum morra e assim por diante.
Não é uma coisa de, nossa, porque a natureza quer desse jeito. Não, alguns grupos têm esse comportamento. Só que, gente, esse comportamento não é por amor, não, tá? Esse comportamento não é feito por amor. Esse comportamento é feito por uma questão de sobrevivência. Evolutivamente falando, algumas espécies de animais vão precisar fazer isso porque isso auxilia na manutenção de recurso, isso auxilia para que esses animais consigam ter mais condição de alimentar essa cria. Então, aqueles animais que ao longo do tempo foram selecionados, né, pela seleção natural darwiniana de Wallace e de uma outra pessoa pesquisadora também muçulmana, Al-Jarris, essas pessoas que estão propondo a influência do meio na seleção das espécies, estão falando isso, que tem mais possibilidade de manter uma transferência de genes, de sobreviventes, de prole, quando existe uma certa cooperação. E aí esses exemplos da natureza acabam sendo assim colocados numa análise biológica como algo que pertence àquele contexto, àquela espécie, àquele animal, naquele ambiente. Talvez se trocasse de ambiente e fossem ambientes fartos, sem predadores e etc., as coisas mudariam. Só que o áudio ele vai trazendo toda essa concepção de uma certa brutalidade na romantização do amor romântico, né? Parece até algo incoerente, uma brutalidade na romantização. Mas é que essa romantização, ela acaba passando uma imagem, que é uma imagem muito típica do cristianismo, de que sofrer é um sinal de vitória, de progresso, de algo positivo. Então esse sofrimento que coloca pessoas, animais e contextos num lugar de muita destruição, mas que se sobrevive, se suporta por amor, é algo muito colocado presente no discurso bíblico. E a falácia naturalista, ela vai pegar justamente nesse ponto. Tá vendo? Na natureza acontece. E se na natureza acontece, é porque Deus fez assim. O ser humano que colocou a sua mão com essa palhaçada aí de se relacionar com mais de uma pessoa, com essa palhaçada aí de se relacionar de modo mais aberto com outros grupos, de cuidar da própria comunidade, etc. Então existe, né? Eu acho que é importante a gente primeiro começar aqui nesse momento pensando sobre essa falácia naturalista, que ela vai construir essa noção. É importante partir desse lugar porque, para a gente ter uma noção, a escravização de pessoas ao longo da história já foi considerado algo comum natural. Como típico das práticas de guerras, que as pessoas eram escravizadas, e aí depois, mais no tempo moderno, quando o racismo ele começa a ser transformado numa política mundial, o racismo acaba justificando para essas narrativas que algumas pessoas de pele escura ao longo do globo, principalmente pessoas descendentes de África, mas também tem pessoas descendentes da Índia, descendentes da Ásia Leste, né? A Índia seria a Ásia Sul. E aí a gente começa a pensar como que essas coisas acontecem. Porque se naturaliza a partir de alguma coisa que consideram em alguma narrativa algo bom. No caso de pessoas negras ou de pele escura, tem toda uma narrativa de Cã, né? A redenção de Cã. Tem um vídeo meu no YouTube com esse nome, Análise da Obra da Redenção de Cã. E a gente vai perceber que tem vários discursos naturalizando uma coisa a partir de uma perspectiva moral, dando um valor existencial, social e até filosófico para algo moralizado e chamando isso de natural. E dentro dessa lógica relacional, quando querem pegar o discurso naturalista, né, nessa falácia naturalista, aí as pessoas falam, mas no reino animal tem animais que são monogâmicos. E aí a gente precisa lembrar, né, nem todo animal é monogâmico, mesmo os que são, fazem isso mais por uma sobrevivência do que por amor romântico, como eu expliquei, e humanos não são pinguins, né, humanos não são calaus, etc. E antes de eu dar exemplos de animais que não têm esse comportamento que as pessoas acham que têm, eu quero dizer que a gente não pode sair por aí dizendo que os animais são monogâmicos. Eu vou mostrar, e a gente vai conversar um pouco a respeito hoje, a monogamia não é sobre o modo de relacionamento que os animais estão praticando. A monogamia é um sistema que foi socialmente instituído e que foi construído em outras bases que não estão ali na vida destes animais, especificamente. Não tem essa noção de colonialismo do jeito que a gente compreende hoje aqui, porque a gente está fazendo a leitura do que é
a invasão no Ocidente. Então não tem essa de que animais são monogâmicos. Eu prefiro dizer que eles têm uma estratégia de sobrevivência baseada em uma parceria, que pode ser pares mais fixos, pares nem tão fixos assim, podem ser bandos, pode ser várias outras coisas. E é importante pensar nisso, né? Quando fala assim de animais que dizem que são monogâmicos, mas que não são, como eu já disse, não é que eles são monogâmicos. Eles vivem aos pares e eles não fazem isso por amor, não. Quando você pensa nos pinguins, quando você pensa em lobos, quando você pensa no rato da pradaria, quando você vai pensar em outras parcerias de animais aí que tem algo mais fixo, que não quer dizer que é único para sempre, a estratégia é por uma sobrevivência, proteção da prole. Eles não escrevem em nenhum momento um voto emocionante para o outro, eles não escrevem em nenhum momento voto de felicidade, não usam alianças, eles não vão morar numa casa que é feita para eles para o resto da vida e ali vai criar todas as suas crias e etc. É uma questão de sobrevivência. Os albatrozes, que são aquelas aves de montanhas, elas vão viver de montanhas ou de falésias, né? Elas vão formar pares que vão se estender por muito tempo na vida, mas o que vai manter essa relação não é o que a gente está chamando aqui no Ocidente de fidelidade emocional. É uma necessidade de uma cooperação para cuidar desses filhotes. O próprio Calau. O Calau faz o que faz, não é porque ele é monogâmico. O casal não é monogâmico, ele está ali sobrevivendo. Talvez fechar aquela portinha lá que só passa o bico é para não entrar cobras, para não entrar outros animais que podem predar o ninho inteiro, ou os filhotes, os ovos. Então é uma questão de uma proteção, é uma estratégia evolutiva. Mas se as pessoas querem tanto pegar exemplo da natureza, usar a natureza como prova da vida e por isso seguir a vida, então por que não vão pensar em bonobos e chimpanzés, que vão viver em sociedades que são bem sexuais, né? Sem pares fixos, mas são bem sexuais, vão resolver seus problemas, suas negociações, as suas trocas, as suas posses e territórios, a sua fluidez, né, naquela sociedade dos animais, a partir de relação sexual. Por que que isso não pode entrar também? Como se, né, gente, o ser humano também não fizesse isso. Como se também não fizesse isso. Mas aí pensa aí em golfinhos que podem ter também relações sociais e sexuais dentro do grupo, que não é restrito a um par. Leão, elefante, hiena e outros vários animais que vão viver numa espécie de, principalmente leão e hienas, né, em uma espécie de harém, que vai ser um animal para vários outros, e tem toda uma lógica que não é essa lógica centrada. Como que vocês pensam sobre isso? Mas tudo bem, vocês ainda querem outros exemplos de animais, vocês querem colocar a natureza como referencial da vida? Então que a gente vai falar, por exemplo, de louva-a-Deus. A fêmea, entre aspas, do que se chama de louva-a-Deus, né? A parte que ovula, essa parte aí vai ser uma parte que costuma comer os machos depois da cópula. E não é comer no sentido que você está falando, é devorar, se alimentar deles. E nem por isso a gente escuta pessoal falando por aí, nossa gente, o canibalismo pós-sexo ele é natural, a gente deveria naturalizar isso. As pessoas com útero deviam poder matar as pessoas que não têm útero quando vão copular para reproduzir. Ninguém fala isso, né? Aranhas, escorpiões também fazem esse mesmo processo de comer e de mastigar, de engolir as suas parcerias. E geralmente os tamanhos também são muito diferentes. Tem aquelas aranhas néfilas, que elas são gigantes, sabe? Aquelas aranhas que a gente geralmente vai passear no parque. Ou então, para quem estudou na USP, tem várias aranhas aquelas teias gigantes ali, que é a aranha com a perna gigante, a aranha grandona. E aí elas têm os machos que são bem pequenininhos. Tem gente que acha até que são os filhotes dali, mas não, é um macho. E eles ficam numa certa distância, né? Copulou, pode acontecer de ser comido. E aí? Se a gente fosse usar mesmo os argumentos da biologia, por que a gente não adota, então, o comportamento de outros animais? A natureza ela é cheia de práticas muito mais comuns do que o que se chama humanamente de monogamia. Mas ninguém quer instituir essas práticas como regras, né? O que faz essas práticas serem instituídas como regras? É o fato de que se elege quais são as práticas
E quais são as noções dessas práticas que permanecem, que produzem e mantêm um modelo de colonização, de controle do corpo, que faz permanecer esse estamento onde o corpo vai ser um corpo posto em serviço de uma certa ordem social. Então essa primeira parte aqui é só para a gente pensar, né? Não dá para querer naturalizar o comportamento das coisas que são de outras espécies para falar do ser humano. Primeiro, porque a gente não está vivendo as mesmas condições, do mesmo modo, da mesma forma. Nós somos outras criaturas produzindo outros cenários. E da mesma forma como quando a gente quer falar sobre homossexualidade, o comportamento homossexual. O que é comportamento homossexual fora da espécie humana e fora do Ocidente? Provavelmente não é a mesma coisa. E quando eu falo do Ocidente, eu estou falando no Ocidente político, né? Não do lado do globo. Estou falando essa ocidentalização do desejo, do afeto. A gente vai falar isso no próximo bloco. Não dá para falar que esses animais têm um comportamento homossexual porque um animal com pênis está transando com outro animal com pênis e vice-versa. O que está acontecendo ali é que eles estão fazendo qualquer coisa, seja lá o que for, sem fins reprodutivos, e está vivendo. Ninguém está ali proibindo o outro de fazer isso, ninguém está matando, ninguém está fazendo nada, porque esse controle é um controle que pertence ao cispatriarcado. E os animais não precisam ter essa coisa. Toda leitura que a gente faz é uma leitura antropomórfica dessa situação para a gente tentar justificar o nosso modo de enxergar o mundo. Enquanto isso for uma verdade, essa forma de interpretar o mundo e as coisas, a gente não vai sair do lugar. E outra coisa, né? Será que é natural construir prédios, casas, asfaltar a rua, destruir o meio ambiente, destruir tudo? Isso é natural? No fundo, tudo acontece. Tudo que acontece, de certa forma, é natural. De certa forma, é possível de acontecer. Mas justamente por separar tanto o que é humano e o que é não humano, de um jeito ou de outro, é o que nos faz destruir o próprio planeta. Se desconectar com todo o planeta, com toda a vida que tem no planeta. E aí a gente cria essa narrativa do que é humano, do que não é, do que é natureza, do que não é, do que é sociedade, do que é cultura. E depois fica pegando seletivamente alguns exemplos do que se chama de natural para querer explicar a nossa vida. Será que faz sentido? Eu acho que não muito. É uma seletividade historicamente produzida. E é por isso que a gente vai falar sobre outras coisas agora, para entender um pouco mais a segunda parte sobre isso. E dito isso, nessa primeira parte, aí a gente fala, né, agora sobre esse negócio do orgulho monogâmico, que algumas pessoas, inclusive, vão dizer que não, porque a monogamia está acabando, que a monogamia está ficando difícil. Você vai nos aplicativos de relacionamento, as pessoas falando, agora parece que eu tenho que falar que eu sou uma pessoa monogâmica, né? Porque, nossa, tá difícil a coisa, etc e tal. Mas, gente, na real mesmo, tem nada a ver, não. Não tem nada a ver essa coisa toda de que a monogamia está acabando. Quem acha que a monogamia está acabando é porque tem vivido a monogamia sem se preocupar sequer em entender o que é a monogamia. E é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Eu não quero converter ninguém para não monogamia, eu não quero fazer nenhum tipo de proselitismo, eu não quero nada que não seja uma conversa. Eu quero falar um pouco sobre o que é isso que a gente tem chamado, que tem chamado por aí, né? Mesmo que não use esse nome, de um orgulho monogâmico. O que significa um orgulho monogâmico e por que isso é um fenômeno curioso, né? Já que é natural essa coisa de monogamia, precisa mesmo se orgulhar disso, ao ponto de inclusive ter que defender. Não, mas eu não fico defendendo por aí. Ninguém me vê saindo igual essas pessoas não monogâmicas falando disso o tempo todo. Ninguém me vê aqui eu falando um monte de coisa sobre a monogamia. Eu só quero viver minha vida em paz, cada um faz o que quiser. Só que aí as pessoas param de interpretar o social e acham que a vida é baseada só no seu quadrado, só no seu espacinho diminuto. Sendo que quando eu falo de um orgulho, isso vai aparecer
num lugar que, você pode não estar fazendo a marcha monogâmica, embora logo logo você vai ter aí, né? Vocês acham que não tem a marcha monogâmica, mas todo casamento é uma pequena marcha monogâmica. Toda festa de despedida de solteiro é uma pequena marcha monogâmica. Todo lugar onde vocês vão encontrar pessoas para construir pares, etc. Tipo na igreja, Congregação Cristã no Brasil, que tinha um evento chamado Reunião para Mocidade, que é basicamente você ir lá especificamente para pensar casamento, ver pessoas para casar, uma explicação no culto direcionado ao casamento. Isso também faz parte de uma pequena marcha monogâmica. E esse lugar que as pessoas estão fazendo, eles não chamam isso de orgulho monogâmico, mas isso é um orgulho monogâmico. A gente vê um exemplo, né, nas redes sociais, nos posts, nos próprios aplicativos de relacionamentos, onde muitas pessoas colocam assim, né, hoje em dia, ser casado e fiel é resistência. Como se ser uma pessoa monogâmica fosse um ato de coragem em um mundo dominado pelo quê? Pela monogamia, aqui nesse mundo ocidentalizado, né? Então, alguém que ao ouvir sobre um relacionamento aberto vai reagir com algo do tipo: ai, mas eu gosto de exclusividade, eu acho mais natural. Como se ser natural e desejável fossem sinônimos. E como se natural fosse uma coisa que é dada assim sozinha, brotou. Um pé de chuvisco ali na calçada. Brotou ali. E aí é natural. É importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar em como que nós estamos construindo a nossa vivência, como que nós estamos construindo o que a gente está chamando de relacionamento, de onde vem essas coisas, né? Porque a monogamia, ela não é apenas uma escolha entre duas pessoas, é um modelo de ordenação do desejo, ordenação social. O papel do cristianismo e do colonialismo nessa imposição é uma norma ocidentalizada, que se pretende, inclusive, uma norma global. A monogamia ela é um dispositivo de regulação também racializada, porque vai controlar a reprodução, o trânsito das heranças, a sexualidade, a própria miscigenação. É um conceito que também vai falar sobre uma certa carência, como que a gente foi ensinado a acreditar que o amor deve seguir algumas normas rígidas, e como que culturas afro-indígenas e culturas não ocidentais e ocidentalizadas tinham outros arranjos antes do colonialismo. E, vocês estão ouvindo aí uns latidos de cachorro e tudo acontece, né, gente? Vamos continuar aqui. E aí a gente começa a pensar como que a gente vai crescendo, naturalizando o nosso processo de amar, nosso processo de desejar, de sentir a vida, e acha que isso é natural. E aí eu pergunto para você que vivencia a monogamia, quando você fala assim, né? Eu não posso ser uma pessoa não monogâmica de jeito nenhum. O que vem na sua mente quando você fala de não pode ser uma pessoa não monogâmica? Eu vou chutar. Eu acho que na sua mente, nas suas ideias sobre a vida e a sociedade, o que se passa aí na sua cabeça é que você não quer compartilhar a sua vida amorosa, afetiva, sexual com mais de uma pessoa. Acho que é um pouco isso, não é? Que passa aí por você? Como se o que a gente está falando sobre monogamia e não monogamia fosse sobre parceria afetivo-sexual. Como se fosse essa coisa que tem a ver necessariamente com parceria afetivo-sexual. E um dos problemas que eu vejo hoje no campo da não monogamia, quando a não monogamia das redes, da internet e de modo geral até de pessoas que estão produzindo conteúdo teórico sobre, é que esses conteúdos teóricos eles têm versado muito sobre a noção de amor, de sexo, de prazer afetivo sexual. E eu fico olhando que cilada que é essa que está caindo, o próprio movimento não monogâmico, porque ele está pegando um referencial monogâmico, que são as relações afetivos sexuais, e este referencial monogâmico das relações afetivos sexuais está sendo pego como um contraponto para proposições não monogâmicas. Ou seja, a partir do controle do corpo que acontece na monogamia, só pela via afetivo-sexual, a não monogamia contemporânea está repensando só nessas óticas, sendo que a gente precisa ir mais longe. A gente precisa olhar o papel da classe, o papel da raça, o papel do gênero, o papel da identidade de gênero, das sexualidades, das vivências geográficas e uma série de outras coisas,
neurodivergências, corporeidades, que vão interferir no modo como a gente constrói e no modo como a gente constitui o nosso próprio desejo. Então, pensar nessa coisa de um orgulho monogâmico é a gente começar a pensar como que o social ele precisa produzir nas pessoas monogâmicas um orgulho de estar naquele lugar para convencê-las, inclusive, de que é uma boa escolha, como se fosse uma escolha, que é uma boa escolha permanecer na monogamia. As pessoas, né, dentro do sistema monogâmico e que acabam tendo esse olhar de que a monogamia ela é baseada numa escolha própria das pessoas e que ela tem que ser daquele jeito, vai instituir sobre certos corpos, certas práticas, que é o que a gente viu no começo daquele vídeo, né, do áudio que eu coloquei aqui. O modo como isso é instituído é baseado em sacrifícios que alguns grupos vão ter que fazer para merecerem estar ali. Alguns grupos vão ter que fazer esse sacrifício e vão ter que produzir essa maneira de permanecer na relação para que outros se favoreçam. A gente vê o tempo todo uma normalização das coisas que se relacionam com o comportamento social, com papéis sociais de gênero, onde o homem, porque é isso, né? A gente está falando de uma sociedade também onde a cis-heteronormatividade é o que controla a sociedade, ou seja, a regência do mundo se dividindo entre homem cis e mulher cis, e dentro dessa regência, a heterossexualidade determinando o papel do sexo naquela relação, que é um papel para reprodução, ou que tem que ser no mínimo restrito ao homem e à mulher, homem com mulher, mulher com homem. Só que aí a gente não percebe que a heteronormatividade ela é baseada na noção de heterossexualidade, porque heterossexualidade não é sobre orientação sexual, não. Ela é sobre uma construção social do desejo e do comportamento. E aí a heteronormatividade, que estaria mais restrita a homens e mulheres entre si, ela se expande e ela é praticada inclusive entre pessoas que não são nem heterossexuais e que são pessoas que se chamam de homossexuais, bissexuais, lésbicas, pansexuais, que acabam reproduzindo a noção heteronormativa que ela é baseada no hétero, né, na diferença de padrão de comportamento. Então as pessoas acabam entrando nas relações e reproduzindo padrões que marquem ali dentro a diferença. A gente vê dentro da própria masculinidade, né, que quando você tem um homem viril, um homem de verdade, geralmente as características que esse homem está produzindo e reproduzindo precisam necessariamente ser características negativas para outros corpos, né? Características de brutalidade, de mau cuidado. Um homem que passa um perfume, vai chamar esse homem de gay. O homem que penteia o cabelo bem penteado, assim, do jeito que faz alguns penteados, independente do tipo de cabelo desse homem, é gay. Aquele homem que usa uma roupa colorida, ou então que usa uma roupa toda alinhada, vai ser considerado meio gay. Meio gay, é o que eles falam, né? Um homem que fala de um modo mais respeitoso, um homem que não sexualiza as mulheres, um homem que não apoia o estupro, o abuso sexual, um homem que não apoia a pornografia, que coloca essas mulheres como objetos sexuais, vai ser considerado inclusive menos homem. O homem que faz sobrancelha, o homem que se depila, por mais que a questão metrosexual, né, dos anos 2000 e pouco existiu, ainda assim a maioria dos homens chamam isso de homens que são, na verdade, gays enrustidos. E aí a gente fica pensando como que a própria masculinidade, ela se produz nessa lógica em que os homens são todos esses no lugar de mau cuidado, inclusive aqueles homens que não tomam banho. Tem um episódio meu, né, lá com a Aline, no podcast que chama Não Dito. Depois você entra lá, podcast Não Dito, e procura um episódio que o nome do episódio é Quintal. Você vai se surpreender, ou não, com como a masculinidade é produzida junto com a sexualidade dos homens. São homens que não lavam a bunda, porque se lavar a bunda, você está limpando o quintal e está esperando visita. Eles não lavam. Eles não lavam o próprio pau, esses homens cis, não lavam o próprio pau. O governo federal já fez uma campanha nacional para que os homens lavem o pau, porque estava crescendo o número de amputação peniana por falta de higiene.
E eles não fazem isso porque é isso que marca nesses papéis da diferença sexual, como que cada homem precisa se comportar em relação ao seu oposto, colocado como oposto na própria sociedade, que seria o antagônico deles, as mulheres, afeminados e etc. Então, a monogamia, ela é um sistema que reforça essas práticas. Por que ela reforça essas práticas? Porque ela reforça uma noção de que deve haver a união desse par, homem e mulher, deve haver a união no modo onde o amor seja restrito, igual a gente viu no vídeo, né? Uma parte provê as coisas, cuida e a outra se submete a isso. E a gente sabe que nos papéis de gênero, aqueles que exercem um papel baseado na masculinidade hegemônica, seja um homem, ou seja uma mulher, ou seja uma pessoa trans, existe esse papel, que é o papel do cis normativo. A cisnormatividade, ela não depende da identidade de gênero dessa pessoa para ela operar, e a heteronormatividade também não. Então a monogamia, ela vai entrando nessa lógica, ela vai supondo esse combinado, esse diálogo, e vai organizando os afetos a partir desse lugar nuclear, desse lugar onde as pessoas precisam estar envolvidas e onde essa construção é dada pelo par. Porque se juntar 3 pessoas numa casa e uma dessas pessoas aí for uma pessoa totalmente sem cuidados de higiene, sem respeito e sem nada, e for um homem para outras pessoas que estão ali, ou então 2 homens, etc., talvez não vão aceitar toda essa desigualdade, não. É mais fácil controlar quando é um par, porque são menos coisas ali na cabeça, né? Se bem que homens quando se juntam, homens cisgêneros quando se juntam, a falta de cuidado ela é generalizada, né, de modo muito crítico, porque é naturalizado que sejam assim também. E aí a gente vai começando a perceber como que a monogamia, ela institui, inclusive, a manutenção desses comportamentos, porque quando eu falo de monogamia, não necessariamente é sobre homem e mulher, mas o discurso produzido é sobre homem e mulher na lógica cisnormativa, para que uma parte respeite a outra e a outra parte não está nem aí para isso. Então, quando a monogamia ela vai sendo instituída a partir de uma lógica, primeiro, lá atrás, né, da propriedade privada, os homens precisam garantir que aqueles excedentes, né, no Ocidente ali, os excedentes precisam de produção e de consumo, precisam ser transmitidos geracionalmente, não dá mais para não saber de quem que é a criança. Porque aí eu trabalho, e aí vou dar o meu dinheiro todo, minha herança toda, né, meu celta, vou dar ali meu celta, minha carroça, meu jumento, para uma criança que não é meu filho, biologicamente falando. E aí se institui a partir de toda essa lógica. Só que o próprio cristianismo já é anterior a isso e já prega essa união, que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a uma mulher, a sua mulher, e serão 2 corpos numa só carne. Essa coisa de 2 corpos numa só carne, que é uma passagem bíblica, essa que eu acabei de falar, ela vai instituir um lugar de fusão. As pessoas têm que se fundir numa só integridade, numa só identidade. E aí, nessa lógica cristã da submissão, caso você queira, tem um post meu, um texto meu de 2018, que chama Machismo, não alimente o monstrinho. Tá lá no meu blog, Devaneios Filosóficos, e ali eu coloco assim, várias frases de como que, na perspectiva bíblica, a mulher é subordinada ao seu marido. Subordinada num lugar mesmo ali de subserviência, de não ter autonomia, de não ter direito, de não poder falar. E essa subserviência, ela é autorizada pela igreja. Ela é imposta, inclusive, pela igreja. Então, a monogamia, que é esse sistema que vai organizar o modo como as pessoas devem sentir afeto, ele se baseia na manutenção do patriarcado. Os homens não são monogâmicos. Os homens não praticam monogamia. Eles traem, e é naturalizado, de certa forma, que eles traiam. As mulheres não têm perdão caso façam isso. E a Bíblia mostra mulheres sendo apedrejadas. Quantos homens foram apedrejados por ter traído? Não se sabe, né? Mas mulheres apedrejadas por terem sido pegas em adultério, sim. Aquele homem que foi pego com Maria Madalena, se eu não me engano, acho que foi Maria Madalena, não tenho certeza. Quando ela traiu e ela foi sendo para ser apedrejada, ela ia ser apedrejada, mas e o cara estava onde? Né? Porque ele, assim, tem essa narrativa de que
Ele, o homem, ele foi vítima do diabo. A mulher endiabrada. A mulher, ela é um poço de sedução. A sedução feminina é sempre colocada nesse lugar ruim, na lascívia, na luxúria. E elas são sempre esses objetos de uso do mal. E esses objetos de uso do mal acaba assim. Essas mulheres estão possuídas pelo demônio e logo o homem fraco, a carne é fraca, ele cedeu. Tanto que muitos red pills, que são esses caras incel e etc., que são esses caras aí que falam que o homem é altamente sexual e as mulheres não. O homem tem que realmente realizar os seus desejos sexuais e as mulheres não podem ser rodadas, como eles chamam. Tudo isso é uma manutenção de uma ordem monogâmica. E quando eu falo tudo isso aqui, eu tô falando pra gente entender também de onde que a gente vem, né? De que percurso que a gente tá construindo. Como que a gente tem produzido o nosso percurso afetivo e ele não é baseado necessariamente numa escolha nossa. Ele é baseado num processo longo, num processo mais distante da nossa própria realidade e que vai colocando nesse lugar de que a figura que tem o poder, a figura que vai ser amada, a figura que vai ser aquela que deve ser acolhida nos seus erros porque está sempre aprendendo, é o homem cis hétero, o branco, o de classe social mais alta, o religioso. E isso é um grande perigo, né? Porque aí o outro lado das pessoas dissidentes, das mulheres e das pessoas dissidentes, essas pessoas são ensinadas também que ou elas cedem, ou elas fazem esse jogo, ou não vão ter parcerias na sua vida nunca. Ou não vão ter parcerias para nada na sua existência. E aí, qual que é o risco? São pessoas construídas nesse lugar, são construídas nesse desejo, né, de pertencimento de grupo e que acabam fazendo de tudo para permanecer naquelas relações, inclusive aprendendo que é assim que tem que ser, que é assim que deve acontecer, que não tem um outro jeito. Não, mas é meu marido, eu não posso fazer isso, é meu marido, eu não posso rejeitar, eu preciso pertencer, etc e tal. E mesmo quando são pessoas que atingem um lugar de autonomia na vida, de independência, etc., acabam querendo buscar por essa lógica e acabam querendo construir dentro dessa lógica afetiva esse lugar onde a vida só vale a pena, só é sentida, só é atingida no seu ápice quando e somente quando você se casa, você compartilha sua velhice com alguém ao seu lado, ou quando você tem filhos. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, homens gays que estão com 40 a mais, pessoas LGBTs 40 a mais, pessoas hétero e cis 40 a mais, que por não terem conseguido uma relação estável durante os seus 40 e tantos anos em diante, acham que as suas vidas não têm sentido. Acham que não conseguiram, acham que está faltando algo. E às vezes pessoas que estão nessa mesma faixa de idade para cima e que estão ali com relacionamentos totalmente falidos, relacionamentos que sabem que não vai funcionar, que sabem que não vai dar certo, que já sabem que não tem como aquilo acontecer, tem medo, um medo tão irracional, e é irracional mesmo, porque é quase da ordem inconsciente, de terminar a relação, porque tem um medo profundo de ficar só, um medo de acabar só, de não ter ninguém, e aí prefere esse modelo monogâmico, porque tem toda uma aceitação social, do que qualquer outra coisa. E eu não caio nessa história, nessa pataquada que algumas pessoas colocam aí, de que, não, as relações monogâmicas estão em extinção, a monogamia está acabando, isso tudo está acabando. Só está acabando para quem não faz a menor ideia do que é esse de coisa. A monogamia não está nem longe de anunciar as suas rachaduras reais. Porque agora as pessoas estão se relacionando com várias pessoas. Porra, gente, eu já falei 1000 vezes. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver esse negócio de que porque as pessoas se relacionam com mais de uma pessoa, elas são não monogâmicas. Vocês têm que parar com essas ideias de colocar narrativa de relacionamentos com mais de uma pessoa como referencial de não monogamia ou de monogamia. Eu vou falar daqui a pouco sobre uma coisa sobre a sedução monogâmica, né, que é um contrato invisível. E esse contrato invisível, ele é baseado em relações afetivos sexuais. Então, as pessoas que se constituem, que informam o seu desejo dentro dessa lógica, dificilmente vão conseguir sair dela com facilidade olhando só para essa lógica do afetivo sexual. A monogamia
ela é imposta ao longo do tempo, ao longo da história, para que você se orgulhe de estar nela, mesmo que você não use o termo orgulho. Mas é que para que você se sinta pertencente à monogamia, pertencente a essa narrativa monogâmica, para que você faça, assim como o Kalau, esse lugar de entrar numa toca, fechar sua toca com terra, deixar só o espaço bem estreito de receber nutrição, alimentos, tudo, mas se privar de tudo, inclusive das suas penas. Esse vídeo, né, que vocês podem ter a oportunidade de assistir pelo link abaixo e que eu recomendo, e que eu fiz um vídeo no Instagram sobre isso, é tão representativo. Ele é tão representativo dos fundamentos monogâmicos, patriarcais e machistas, que ele ali coloca, né, a maneira como a ave entra naquele ninho, em um lugar apertado, onde só cabe ela, não cabe mais ninguém, além da ave e dos ovos que serão colocados. Não cabe mais nada, não cabe mais uma outra ave para conversar, para brincar, não cabe o contato com o mundo, não cabe mais nada. Você entrou naquela situação, você entrou ali para ficar. E a única brecha possível é de você colocar o olho para fora, uma visão limitada sobre o todo, e nessa visão limitada você só consegue ver a sua parceria. Não é brincadeira quando dizem eu só tenho olhos para você. Eu só tenho olhos para você. É o que aquela coisa é colocada nessa própria narrativa ilustrativa mesmo do que a monogamia se propõe a fazer. A ave está pensando nisso? A ave está olhando para essa coisa? Não, a ave não está olhando para isso. Tem outras questões ali. Será que a ave está carente? Será que a ave está triste por estar ali? A gente não sabe e não vai conseguir saber analisando pelas nossas óticas antropomórficas. Mas a vivência humana que faz aquilo acontecer, ela é tão naturalizada que no vídeo original as pessoas olham para aquilo e acham bonito. Que as pessoas acham atraente, as pessoas acham interessante, inclusive, e falar, ai, como eu queria alguém que cuidasse assim de mim. Não, gente, o casamento monogâmico, ele tá aí desse jeitinho. O lugar onde só tem o macho ali, com aquela característica de suprir as demandas e não faz mais nada, você entende? A ave que fica dentro da toca, cuidando dos filhotes, que tem que tirar suas próprias penas para construir o ninho. É o mesmo caso que a gente vê nas relações monogâmicas, onde as pessoas acabam, geralmente mulheres, né? Ou as pessoas que não são masculinas, hegemônicas, essas pessoas tendo que despir de si, do seu desejo, do seu próprio corpo, que são seus prazeres sexuais e tudo mais, desfazer de si para cuidar daquela relação que é aquele lugar fechado e com um olharzinho só pelas frestas. Não tem rede de apoio, não tem rede afetiva, você começa uma relação, todo mundo acaba indo embora porque você fica no isolamento. E aquele vídeo, né, que aqui eu coloquei como áudio, ilustra isso de um jeito muito forte. E as pessoas acham isso bonito. Por quê? Porque é uma coisa que precisa se orgulhar para fazer. Porque se vocês tomarem nota do que a monogamia faz e para quem ela faz, qual é o sentido de continuar? E aí a gente pode pensar, né, como que para que isso seja algo que entre mesmo no nosso imaginário, que nos dê vontade de praticar e que faça a gente querer assumir para o mundo que não, eu sou uma pessoa monogâmica, sim. Por mais que achem nas bolhas de desconstrução, por mais que acreditem que a monogamia está diminuindo e tal, não tá. A monogamia também não está em crise, igual algumas pessoas dizem. Eu acho que ela não está em crise. Ela está simplesmente tendo resistências, que é coisas que toda relação de poder permite, uma resistência. Ela ainda não está em crise, porque só vai achar que ela está em crise mesmo quem estiver olhando só para o fato de se relacionar com mais de uma pessoa. Talvez aí eu vou concordar que aí sim, tem cada vez mais pessoas se permitindo viver relacionamentos com mais de uma pessoa concomitantemente e com consentimento. Mas isso não quer dizer que o que está acontecendo é uma não monogamia nos termos andreônicos. Nos outros termos, aí acho que cada referencial pode dizer sobre si. Mas essa construção, né, da sedução, ela parte de um contrato invisível que ela vai crescer a exemplos, por exemplo, de filmes, de novelas que sempre vão terminar com um casal feliz,
Nunca é um grupo de amigos, uma comunidade se cuidando, né? O feliz é sempre um feliz e viveram juntos para sempre, como se isso fosse o ápice, né, de uma realização humana, como eu falei. Uma pessoa que entra em um relacionamento e se afasta de amigos e familiares porque acredita que o parceiro ou a parceira deve suprir todas as suas necessidades emocionais. Vocês já viram isso acontecendo por aí? Mas aí, quando vai surgir problema, essa pessoa percebe a coisa mais crítica que pode acontecer. Ela não tem rede de apoio. As fases do relacionamento abusivo é justamente essa, né? Você afasta uma pessoa primeiro do seu grupo social, porque a gente tem um efeito de grupo, as pessoas que vão concordar com a nossa noção de mundo, que vão nos amar, que vão querer o nosso bem, vai nos alertar sobre certas coisas que estão acontecendo. Quando eu privo essas pessoas dessa lógica, desse acesso compartilhado do sentimento, eu torno essa pessoa alvo de o que se chama de gaslighting, né? Que é você mentir ou fazer a pessoa acreditar que ela está errada. Então aí começa o afastamento, geralmente de mulheres, né? Não vamos tirar isso da linha. De mulheres, de pessoas gays, LGBTs, afeminadas ou que não performam masculinidade, de pessoas trans, de pessoas gordas, de pessoas que carregam alguma insegurança muito grande na sua vida. E essas pessoas rastreadoras desses corpos dissidentes percebem quando eles estão assim. Não tem nada de dedo podre. Não tem nada de que, eu não sei escolher. Não, o sistema ele é feito para capturar presas. Essa ideia de que os opostos se atraem também é uma outra norma monogâmica para manter a desigualdade das relações de poder. Não é sobre complementaridade, é sobre necessariamente manter a desigualdade das relações. Por isso que tem que ser diferente, o oposto, para que haja dominação de algumas partes. E isso independente do grupo. Duas pessoas negras podem e exercem, se for o caso, o patriarcado, a branquitude, exercem a própria cis-heteronormatividade. Não é porque uma pessoa negra, pobre, PCD e trans, uma relação com duas pessoas assim, que ela não vai se reproduzir a lógica colonialista, a lógica monogâmica. É uma coisa que eu falo, que o colonialismo ele é inclusivo demais, ele atravessa todas as pessoas. O colonialismo não deixa escapar ninguém. A diferença é, algumas pessoas atravessadas pelo colonialismo serão beneficiadas por ele. Outras pessoas serão destituídas de várias coisas, inclusive, e não raramente, da própria vida. Então, quando a gente vê essas fases de um relacionamento abusivo, que vai ser primeiro a separação dessa pessoa do seu convívio de rede, tirando a sua rede. Não, é só o casal que importa, e o pessoal respeita isso bem, viu? Não, estão viajando só, tá morando só, deixa as pessoas curtirem o seu casamento, etc. E aí afasta da rede. A próxima coisa é afastar de recursos, reduzir os recursos de uma pessoa, para que ela fique dependente de rede e dependente financeiramente. E o próximo passo é começar a colocar sobre aquela relação a noção de que a outra pessoa está sempre errada. Está sempre errando e que você está sendo a pessoa que está julgando demais, você está sendo a pessoa que está exigindo demais. Quantas vezes eu já escutei de pessoas, principalmente mulheres ou pessoas dissidentes de dissidentes de gênero e sexualidade, classe, falando assim, Andreone, eu não sei, acho que às vezes eu estou exigindo demais. E a pessoa não está exigindo demais, ela tá exigindo respeito, ela está exigindo companheirismo, ela está exigindo divisão de tarefas honestas, e ela acredita que ela está exigindo demais porque ela aprendeu socialmente quais são os papéis que cada pessoa tem que cumprir. Isso também é monogamia. Essa instituição desses papéis sociais de gênero, essa ideia que a gente tem de que nós precisamos ser a pessoa que tem que ser escolhida para isso. A Adriana Ventura vai falar sobre a síndrome da escolhida. Não gosto do termo síndrome, mas tem essa necessidade da pessoa ser escolhida. A necessidade de ser um objeto de escolha, porque a gente está falando de novo sobre capitalismo, sobre religião, sobre todas essas coisas que colocam a eleição de um algo como melhor. O povo mais puro e de boas obras é o que vai para o céu. A pessoa que melhor venceu na sociedade é aquela que fez aquilo que ninguém fez. E todas essas projeções são colocadas diante das parcerias. Porque aí a pessoa escolheu você diante de todo mundo que ela podia ter escolhido. E ela escolheu te amar. Ela quer você para a vida dela. E aí você constitui e constrói essa narrativa própria de que você é a pessoa escolhida. De que você
é aquela pessoa que merece aquele relacionamento. Se você é essa pessoa, você não pode perder isso de qualquer forma. E a depender dos graus e dos atributos da pessoa que supostamente te escolheu, fica mais difícil ainda você abrir mão. Pessoas racializadas não brancas, pessoas filhas de imigrantes enfrentam muito isso. Pessoas amarelas têm todo um estereótipo em cima dessas pessoas, né? De que a mulher amarela tem que ser aquela mulher dócil, doce, aquela mulher ali que respeita tudo, que é submissa ao extremo. E que se ela não fizer alguma coisa, se ela não fizer algo, aí pronto, ela já não é uma mulher de verdade, já não é uma mulher decente e etc. E aí essa submissão, não raramente, ela entra no imaginário, nesse imaginário coletivo de que o problema então é essa mulher. A mulher negra vai entrar nessas relações como aquela mulher de servidão. Aquela mulher que tem que fazer tudo pela relação, trabalhar, cozinhar, limpar a casa. Mas a mulher branca também faz, mas não é no mesmo lugar. A mulher branca vai ter outros dias, outros modos, outros tempos para poder viver outras coisas. E aí, quando essa relação se coloca, se posiciona como uma relação do tipo, eu não quero esta vida, eu não quero mais ocupar esse lugar, o que acontece? Essa mulher, ela é tipo amaldiçoada em todos os sentidos, o tempo todo. E aí a gente tem a constituição de que, primeiro, se a imagem importa tanto, não se quer uma imagem ruim. E o que se faz quando não se quer uma imagem ruim? Se preserva, né? Preserva pela imagem, mesmo que isso custe arrancar suas próprias penas e se trancar num lugar confinado. E aí eu falo isso, nesse lugar da monogamia, não é para dizer que quem tá aí, a pessoa tá errada. Não é você necessariamente que sequer escolheu esse lugar. Não foi você que escolheu esse ponto. Porque existe uma promessa monogâmica que ela é baseada na segurança, na exclusividade, um final feliz garantido. E você deve fazer tudo isso pelo amor, pelo desejo. Só que esse modelo ele é vendido desde muito cedo. Desde muito cedo, nas festinhas, nas representações sociais. É sempre o lugar do amor como algo a ser conquistado no plano máximo da vida. Eu já falei aqui várias vezes, mas eu vou repetir porque acho que cabe muito aqui. Umas cenas que sempre me chamaram a atenção na minha fase inicial adulta, que eu cuidei muito de crianças na igreja, e que hoje eu interpreto de um jeito que faz muito sentido para mim. Por muitos anos, né, eu fui da igreja, vocês sabem disso, eu já fui casada, né, gente? Vocês sabem que eu já fui casada? Eu já fui casada no cartório. Sim, a tia aqui já foi casada no cartório. Eu fui casada por 7 anos. Cartório, a cerimônia ali no salão, porque eu era da igreja, da Congregação Cristã no Brasil, não podia casar na igreja, então a gente fez todo um salão com cerimonial, a juíza. Por um tempo tinha o vídeo do casamento, gente. Tinha o vídeo do casamento no YouTube, não tem mais, eu acho. Enfim, eu fui casada, eu já vivi esse lugar da monogamia como o representante da minha vida, do meu afeto, do meu desejo. E por muito tempo na igreja eu cuidava de crianças, eu tinha muito contato com crianças e era muito comum, porque eu me dava muito bem com as criancinhas, né? Eu gosto de criança de modo geral, e era muito comum que crianças, geralmente meninas, mas já teve meninos também, de 4, 5 anos, geralmente no máximo 4, 5 anos, que falavam assim que era minha namorada, que era meu namorado, que ia casar comigo. Ah, não, porque eu quero casar com a Andreone, etc. E eu nunca olhei isso como algo do tipo, nossa, o que essa pessoa tá me sexualizando? Por que tá querendo casar? O que tá acontecendo? Não era isso. Eu sempre imaginava que isso dizia sobre um lugar de pertencimento, de estar juntos e etc, né? Só que eu vou crescendo, eu vou entendendo a não monogamia, essa coisa toda, e eu entendo de onde vêm essas crianças. Porque quando eu era criança, eu lembro que tinha uma pessoa que ficava na casa junto com a minha família, e eu falava que queria casar com aquela pessoa. E eu sei hoje por que a gente fala isso, por que crianças falam esse tipo de coisa. Porque a criança ela está cercada, né? Como eu falei, o modelo ele é vendido desde a infância. A criança está cercada ou da família que é monogâmica, ou no caso das realidades brasileiras, onde a família não é monogâmica, porque no sentido não é que não é monogâmica, não tem a referência do casal, do par, mas tem a referência da sociedade, da mídia, das pessoas ao redor, das coisas de namoradinho e etc.
E aí essas crianças da igreja, geralmente na igreja tem muito isso das pessoas casadas levar a sério essa ideia monogâmica de casamento. As crianças olham e falam, tá, o meu pai tá com a minha mãe todo dia, eles estão sempre juntos, eles vão dormir juntos, acordam junto, trabalham, mas voltam o dia junto, ficam juntos na comida, na sala e tal. Sempre estão juntos. E é aquela coisa monogâmica de não se desgrudar um minuto, né? Ter que levar quase uma pessoa como uma cola. Aí essas pessoas vão passando isso e as crianças vão percebendo que, tá, então eu acho que se a pessoa mais importante para minha mãe é meu pai, já que ela não tem amizades, né, já que ela não tem mais ninguém, é só meu pai e vice-versa, eu acho que eu quero que com a Andreone seja igual. Então eu quero ela comigo, mas qual o jeito dela ficar comigo? Casando. Então desde cedo a gente vai produzindo essa dimensão de que estar com uma pessoa que vai ser verdadeiramente a pessoa especial pra gente, que a gente gosta muito, só pode ter uma via de realização, o casamento. E a gente cresce, imagina, desde a nossa infância, a gente cresce idealizando essas fantasias. E se a gente cresce idealizando essas fantasias, a gente vai acreditar que pra gente estar com uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta muito, a gente tem que casar. E vai acreditar que a gente tem que cumprir os protocolos de realização desse lugar que se chama relacionamento afetivo, casamento, etc. E aí esse contrato ele se torna invisível. Porque a gente começa a realizar esse tipo de contrato desde o começo, se encaixando nas normas, aprendendo a desejar, sabendo qual é o nosso corpo na sociedade, mesmo que não seja algo consciente, a gente vai sendo empurrados para a margem ou não, dependendo das nossas condições físicas, psicológicas, sociais, e isso faz a gente aprender a amar de um jeito muito específico da monogamia. E aí a gente cresce com essa certeza, né, de que a monogamia é um lugar onde, de fato, a gente vai ter que trabalhar nosso desejo. De fato, a gente vai ter que trabalhar o nosso afeto ali de um jeito onde a nossa carência, nosso ciúme, o nosso medo de abandono e tudo vai ter que ser restrito a ser sanado e curado e mantido ali, protegido pela ideia de que a pessoa nunca mais vai sair de perto de nós, de que vai ser aquela relação para sempre. Só que isso é uma fantasia. É uma fantasia que custa, e custa muito a gente sair de... Custa muito a gente abandonar essa crença, abandonar essa dimensão do desejo, do amor e do afeto, porque é isso, né? A gente aprendeu tão desde cedo que tá ali infiltrado no nosso inconsciente. Para a gente sair desse lugar, a gente tem que conscientizar o inconsciente. Então a gente se pergunta, né, o contrato monogâmico ele é mesmo sobre amor ou ele é sobre um certo controle das corporeidades, do desejo, da vontade e assim por diante? Porque se a monogamia não é sobre a exclusividade do casal, ela é sobre o quê, né? Ela é sobre isso que eu falei até o presente momento, quando eu tô falando de que a monogamia ela tem uma instituição importante na construção e manutenção da cisgeneridade, da noção da construção ocidental do que é homem e do que é mulher, das orientações sexuais, tem um último episódio sobre isso, dá uma olhadinha também, de como que a monogamia ela vai instituir o modo de juntar esse sistema heterossexual normativo e o cisnormativo. A monogamia não é só sobre você e seu alecrim dourado na sua vivência, ela é sobre uma série de coisas. Da mesma forma, a monogamia está instituída nas bases legais do país. Ela está instituída na base do controle das fronteiras. Tem um artigo recente, meu e de Jarlenes, sobre o controle da fronteira, né? A monogamia atuando no controle da fronteira entre países, para você transitar de um país para o outro, para ter essa naturalização, para você poder pertencer a um outro país. Geralmente a via que permite isso acontecer é a via do casamento. E para alguns países, quando você se casa em um outro país, você perde a cidadania de um lugar que você morava. Então tem a ver com território, tem a ver com pertencimento, tem a ver com purificação da fé. Tem algumas religiões e algumas igrejas em que você não pode se batizar nessa igreja se você não for uma pessoa formalizada no casamento em cartório. Você pode morar junto com a pessoa por 10, 20 anos. Se você quer entrar naquela igreja e seguir aquela doutrina daquela igreja, se batizar naquela igreja, você tem que se casar. E eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já vi se casando para poder pertencer a uma certa igreja.
juntas, né? E aí também tem pessoas que são de uma certa igreja e são pessoas de igrejas diferentes e que querem frequentar a mesma igreja, mas que essa igreja não autoriza que pessoas de igrejas diferentes se casem e se relacionem. Então ela tem que sair, alguém tem que sair da sua igreja. Alguém tem que sair do seu lugar para poder pertencer. Então a monogamia ela não institui só um formato de relacionamento sexual. Ela institui todo um trânsito social entre a fé, entre o desejo, entre as territorialidades, entre terras e espaços. A monogamia é sobre um contrato que está na política, ela está na lei, ela está nas religiões, está na construção geográfica, ela está na construção do desejo, do corpo, da sexualidade, etc. Ela não é necessariamente como se pensam sobre exclusividade. Porque se ela fosse sobre exclusividade, talvez nem existisse a monogamia, porque quem na monogamia é fiel? Eu já vi, inclusive, casos de pessoas que jogam com a fidelidade como uma maneira de controle. Ah, tá bom, eu não vou pro futebol, não. Mas então você também não vai dançar com suas amigas. E aí as pessoas ficam juntas 24 horas por dia, grudadas ali, onde uma tá, a outra tá, quando não sabe, tá monitorando ali o tempo todo, e a fidelidade ela é colocada como esse produto. Eu vou ser fiel, mas você tem que ser fiel a mim. E nessa lógica, ser fiel é pertencer ao corpo da outra pessoa. Isso também é monogamia. Ai, mas eu não faço nada disso não, Andreone. Eu não faço nada disso. Eu respeito minha parceria, eu respeito as pessoas que estão comigo, não controlo sexualidade, desejo, etc e tal. Eu só não quero transar com outra pessoa, a pessoa que está comigo também não quer transar com outra pessoa. E é só isso que acontece, não tem mais nada. Então por que raios tem que chamar de monogamia? Por que tem que falar que o que vive é uma monogamia, já que você não faz nada que a monogamia está dizendo que faz? É porque o rótulo monogâmico te dá um pertencimento social, enquanto o rótulo não monogâmico te dá um pertencimento de um lugar que você não quer. Porque para a sociedade que pensa a monogamia como única forma de relação, o não monogâmico é o promíscuo, é o viver o seu corpo com várias pessoas, e isso não pode, porque o seu desejo tem que ser castrado, domesticado, encarcerado, e não pode. Então é mais fácil se chamar de pessoa monogâmica para manter inclusive a sua identidade, né? Manter inclusive a sua pertença de grupo. E aí a monogamia, de novo, ela está falando sobre muitas outras coisas, inclusive pertencimento de grupo. Então o contrato monogâmico não é sobre amor. As pessoas que colocam nesse lugar do desejo, do afeto, da vontade, é porque eu não consigo abrir mão. Às vezes isso acontece, sabe por quê? Porque não aprendemos nem a lidar com as nossas angústias e a gente acha que é mais fácil manter a via monogâmica. Eu não divido nem meu lanche, vou dividir a pessoa que está comigo. A gente está falando de um medo profundo de perder. A gente está falando de um medo profundo de que a pessoa vai embora, de que aquela única base de desejo, de vida, de pertencimento que a gente teve durante toda a trajetória afetiva e amorosa se despedace. Porque a gente não aprendeu a viver o corpo em outras instâncias, de outras formas, que não fosse destinado a esse lugar monogâmico. E quem é que geralmente paga por isso? Quem é que geralmente tem esse lugar que é colocado como uma responsabilidade monogâmica? Não são os homens. Eu já vi um caso de um casal crente, branco, um casal azedo. E aí esse casal tava falando, conversando e tal. E a mulher, nesse casal, já era um casado há mais de 23 anos, 25 anos, eu acho. E a mulher falava assim, né? Porque na ocasião a mãe dessa mulher tava doente no interior, precisando de cuidados. Não doente, assim, mas tava com necessidade de cuidados, né? Tinha se machucado. E aí essa mulher falou assim, porque meu sonho sempre foi morar perto da minha mãe, principalmente nesses últimos anos dela. Eu queria muito estar do lado da minha mãe, cuidando e etc e tal. E aí esse homem do casal já tinha se aposentado, estava com seu dinheirinho, e o sonho dele era ter um apartamento. Essa mulher não queria morar em apartamento. E aí essa mulher falou assim, a gente podia ir para Palmital, né? E morar lá nesse lugar, até falei o lugar. Mas aí a pessoa disse assim, né? Então faz assim, eu vou para lá, eu moro lá, fico com a minha mãe, de vez em quando você vai me visitar e eu venho te visitar. Sabe o que esse homem falou naturalmente, sem nem pestanejar? Falou assim, pode ir, quando você voltar aqui já vai ter outra no seu lugar. E não retirou o que disse, não. Não deu risada, não falou que era uma brincadeira e tal. O que essa mulher fez? Relevou.
relevou essa fala, meio que ela ficou super sem graça na hora, porque tava eu, outra pessoa junta, e a gente ouviu aquilo e essa mulher ficou super sem graça, super sem graça. Mas e o que que ela vai fazer? Ela não fez nada, porque a vida dela foi inteira construída naquela relação. Teve as suas filhas e teve seus filhos, teve a sua vivência, não tinha rede ampla de amizade, tudo que fazia era destinado para aquele homem, tudo que ela aprendeu a amar foi direcionado para aquele homem, foi tudo feito naquela vivência, ela não tem história, não tem história para além daquele homem. Mas para ele é muito fácil dizer, não, se você for, você volta aqui, vai ter outra no seu lugar. E no final das contas, o sonho dele foi realizado, que era morar em apartamento, e tá morando até hoje no apartamento que essa mulher limpa, que essa mulher cuida, que essa mulher faz acontecer, que essa mulher mantém, e a vida dele é só ficar sentado no sofá assistindo Datena, né? É só isso que faz, nem comida faz, nem nada. Quando faz é uma vez ou outra. Por quê? Porque é naturalizado isso. Uma mulher cis hétero, ela cuida da casa, cuida das crianças, cuida da emoção do marido. Porque quando ela tá mal, ele não faz nada. Eles, né, não fazem nada. Mas se eles tiverem uma gripezinha, já vai e cuida. Se tiver triste, vai lá e cuida. Ele ajuda, mas nunca carrega o que se chama de carga mental da relação. E eu até odeio essa palavra, esse verbo de ajudar. Eu acho que não, ninguém tem que ajudar nada. Ajudar é quando tem alguém que tem a função principal e você vai lá prestar auxílio. Quando a gente está falando de uma casa, você não ajuda em casa. Você tem que fazer as coisas, você tem que fazer suas obrigações, não é ajudar. Ajudar é um verbo bem monogâmico na relação, porque é um lugar onde alguém, né, a mulher ou a pessoa que está ali ocupando esse lugar social, aí pronto. O restante que se vire. E mesmo em relações lésbicas, né, de mulheres que relatam reproduzir dinâmicas monogâmicas rígidas e em lugares que poderiam ser mais flexíveis, né, relações de homens gays também, onde você vai ver a reprodução do papel social de gênero baseando nas corporeidades dessa pessoa, no jeito que essa pessoa se porta, como que ela conversa, e aí você vai dividindo as tarefas. Pessoas trans e pessoas trans, por exemplo, travestis, homens trans, transmasculinos, pessoas não binárias, vão enfrentar dificuldade em encontrar parcerias dispostas a sair do modelo monogâmico cis heteronormativo, porque essas pessoas já são vistas como pessoas não encaixáveis nesse padrão. Só que, como eu disse, esse padrão ele ainda assim ele invade vários espaços. E não é raro que mesmo pessoas que não são cisgêneras e que não são heterossexuais reproduzam, como eu já falei várias vezes hoje, o mesmo comportamento, o mesmo padrão. Então a monogamia protege quem? Quem que está sempre em desvantagem nesse jogo? A monogamia não foi feita para beneficiar mulheres. Por mais que mulheres brancas, inegavelmente, tenham muito mais fluidez e vantagens sociais, se é que a gente pode chamar de vantagens, né? Do que pessoas negras, indígenas, do que pessoas trans, de modo geral, será que isso ainda é uma vantagem ou será que elas têm menos prejuízos? Vamos chamar com esses termos. Né? Elas têm mais vantagens ou têm menos prejuízo? Porque será que ter o seu desejo restrito ao que é o desejo do homem, ter o seu cuidado direcionado sempre ao outro, ter a sua responsabilidade sempre com todas as coisas, sua carga mental elevada, será que isso, por si, é em algum grau para alguém uma vantagem? E óbvio que né, várias mulheres, cisgêneras, hétero ou não, e até pessoas trans, muitas pessoas negras, vão defender a monogamia. Por quê? São pessoas que, num lugar da sua vivência, basearam sua afetividade aonde? Na escassez. Basearam sua afetividade no lugar da falta, no lugar da carência, porque essa é a construção. Você está isolada numa torre para alguém te buscar. Você está dentro de uma toca cuidando dos seus ovos para alguém levar comida. Você está ali esperando o príncipe, você está ali esperando alguém que vai fazer algo por você e provar que o amor é verdadeiro. Você está aí esperando alguém que vai morrer na cruz para você, porque você é especial. E aí a gente cresce nessa fantasia e quando chega essa pessoa a gente quer acreditar de fato que a gente precisa mesmo, construir uma relação e essa relação precisa ser baseada na troca da exclusividade. Só que não é exclusividade sexual, né? A monogamia não é sobre exclusividade sexual. É sobre exclusividade afetiva, de tempo,
de rede, de afetos e de tudo mais. E não é sobre parceria sexual. Vocês estão entendendo? Quando eu falo assim contra a monogamia, eu não tô falando que vocês têm que sair ficando com todo mundo. Não, vocês podem muito bem ser uma pessoa não monogâmica e morar com uma pessoa pro resto da sua vida. Você pode ser uma pessoa não monogâmica e não conviver com ninguém no resto da sua vida. E você pode ser uma pessoa não monogâmica com várias parcerias. Não é sobre isso. É sobre como a gente descoloniza o nosso afeto. É sobre como a gente sai desse pacto com o patriarcado. Não dá pra gente falar de feminismo, por exemplo, se a gente não fala de monogamia. Como que o feminismo vai criticar, né, a noção de gênero, a noção de papéis sociais de gênero, do patriarcado, se a gente exerce e a gente patrocina e a gente favorece a monogamia como um modelo de relacionamento? Fica até incoerente quando pensa mesmo em todos os detalhes que envolvem essa escolha. E mesmo quando a gente fala de não monogamia, eu falo no termo brancogamia, que é a branquitude colocando ali os modos de se relacionar, que na verdade não são coisas não monogâmicas, são coisas brancas e bem monogâmicas também. Por isso que eu quero chamar a atenção, a monogamia é uma escolha ou é um privilégio? Se ela é um privilégio para quem? Né? Existe a monogamia hegemônica mesmo, como colocada como regra, como aquilo que deve acontecer. Ela não acontece desse jeito tão tradicional como a gente pensa, mas ela ainda fala sobre escolhas. Ela ainda fala sobre o direito sobre o corpo da outra pessoa, ao ponto de que a gente sempre vai escutar alguém falando sobre a ex-louca, a ex que era surtada, a ex que era isso, aquilo. Mas raramente você escuta uma mulher falando do seu ex que ele era um louco, que ele era um surtado, que ele era totalmente assim, nossa, uma pessoa absurda. Porque essas mulheres morreram. As mulheres que estavam nesses relacionamentos com esses homens morreram. O homem que trai é um homem que é colocado no seu lugar de homem, macho, testosterona, etc. Essas coisas totalmente infundadas, né? Que, de novo, é uma falácia naturalista. E aí, quando a mulher é a mulher que trai, ou a suspeita de que ela tá traindo, eles matam. Se a mulher quer terminar um casamento, eles matam essa mulher. Se a mulher tá lá no casamento e o cara quer ir embora, o que ela vai fazer com isso, né? Quando é ele que quer ir embora, ele vai. Quando é ele que quer ir embora, ele vai. Quando é ela que quer terminar o casamento, eles matam. E muitas mulheres não terminam o casamento porque ou não têm os seus recursos, ou mesmo que tenham, vão sofrer violência física, violência sexual e de vários tipos. E isso só reforça a noção de que a relação tem que ficar para sempre, até que a morte o separe, e às vezes é a morte mesmo. Às vezes é a morte que acaba aquele relacionamento que nunca existiu. E quando a gente vê esses sintomas, essas marcas bem evidentes nas relações monogâmicas, a gente acha que a gente está falando só de casal. Não, a gente está falando sobre o direito dado ao patriarcado, e ele pode entrar em vários corpos, eu já falei, né? O direito dado ao patriarcado de dominar e controlar o corpo e a subjetividade da outra pessoa. E muitas pessoas incorporam tanto essa questão inconsciente do direito, do casamento e tudo, que não é nem um pouco raro ver mulheres defendendo com unhas e dentes uma violência, um ciúme, que é um ciúme que chega num grau de produzir problemas psicológicos para aquela pessoa, mas é um ciúme de uma posse, de um controle, de uma vigilância, de uma coisa assim, em um nível que chega a ser adoecedor para todas as pessoas envolvidas. Só que se a gente não acha que isso é um problema, a gente naturaliza. E a gente mantém como se nada pudesse ser diferente disso. E de novo, né? A monogamia não é natural. Ela tá longe de ser natural. Então, se a monogamia, se o medo, né, monogâmico está sendo falado ali sobre o medo que não é em relação ao amor, é sobre o medo de perder. A monogamia é o medo da perda, é o medo de ficar só, é o medo da solidão, é o medo do abandono. A gente precisa entender, às vezes, de o que faz a gente se unir a uma pessoa, né? É amor ou é medo? Porque se for medo, a gente está construindo uma própria gaiola de não sair dela nunca mais, porque
a tendência desse medo é que ele seja reforçado. O modelo monogâmico, além de tudo isso, também reforça desigualdades de classe, desigualdades raciais, porque as representações monogâmicas, elas são sobre uma ascensão social de um par, mas elas também são sobre qual é esse par, de qual é o par que vai ser constituído nessa jogada, qual é o par que tem a cor certa, né? Se a gente quiser resgatar tanto Jorge Amado quanto, como é o nome do tio lá, do cara? Gilberto Freire, que vai falar assim, né, que a branca para casar, a mulata para fuder e a preta para trabalhar. Até hoje essa dinâmica continua. Lélia Gonzalez faz análise muito profunda sobre isso, Ana Paula Pacheco faz análise muito profunda sobre isso, e até os dias atuais a gente vê essa dinâmica. A monogamia instituindo uma série de coisas, instituindo uma série de maneiras de fazer o corpo do ser humano ali aprisionado a um ideal de amor romântico. E que a gente já viu aqui, que está muito para além de um amor romântico. E é por isso que eu quero falar de que a não monogamia não é salvação para ninguém. Até o que estão chamando aí de não monogamia tem 1000 suspeitas, 1000, se é realmente não monogamia, porque 95% do que eu tô vendo o pessoal falando de não monogamia é só na chave de poder transar com mais pessoas, ter que lidar com seus ciúmes e etc, mas que não tá pensando mais nenhuma causa social além disso. Não tá pensando sobre feminismo, não tá pensando sobre patriarcado, não tá pensando sobre racismo, tá pensando sobre nada. É um bando de gente aí que quer ter centenas de namorados, quase um monte de gente querendo ter várias relações monogâmicas separadas, um monte de gente que não está preocupada com a questão de pensar sobre sexualidade de um modo amplo, está pensando só em ter número de parcerias transáveis, e se não serve para transar, não serve para ser uma relação, tem que virar amizade, como se a amizade fosse inferior a qualquer outra coisa. Enfim, são pessoas que ainda estão operando numa lógica monogâmica, mas só porque tem umas relações por aí consensuais, acham que isso por si é uma não monogamia, e o que eu acho que não é. Por isso que cresce a noção do que as pessoas acham do que é uma relação não monogâmica. As pessoas estão mais não monogâmicas. Não, Mona, não estão não. Elas só estão menos centradas no sexo exclusivo. Menos centradas no sexo exclusivo. Mas a ideia, o funcionamento, a mente, a posse, etc. ainda continua assim. Se a gente quer pensar na monogamia, a gente tem que pensar para além disso. E é importante ler pessoas que estão falando para além disso. Tem o meu livro, se você quiser dar uma lida, que é A Não Monogamia, né? O livro se chama Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade, que eu escrevi com Juan Fernandes. Tem um futuro livro que eu espero que saia esse ano, que chama Ensaios sobre o Colonialismo, Higienização, Corpos, Fé e Subjetividades em Disputa, para a gente pensar como que o colonialismo mexe no nosso corpo e no desejo, e que tem ferramentas, por exemplo, a monogamia, para instituir o que de nós realmente é desejo, o que não é, o que é nosso, o que não é nosso, e a gente só vai sair disso pensando. A gente não precisa se relacionar com uma pessoa sequer, afetivo sexualmente, para constituir um pensamento não monogâmico. Porque a monogamia é meio a identidade, né? Eu sou monogâmica, é como se você falasse eu sou hétero, eu sou cis. E aí a não monogamia tá virando quase a mesma coisa. Ou você vai no aplicativo e as pessoas colocam estou em uma relação não monogâmica. Como assim eu estou em uma relação não monogâmica? Quer dizer o quê? Na hora que essa relação acabar, você vai ser o quê? Então a questão não é sobre você estar numa relação, a questão é a sua perspectiva de mundo. Ela vai ser orientada pelas políticas, pelas ideias não monogâmicas que devem flertar com descolonização, porque não monogamia é anticolonialismo. Se não tiver nessa chave, talvez o que você está fazendo aí é só, né, enfim, é só uma outra forma monogâmica de ser, só que um pouquinho mais cool, um pouquinho mais aberta. Então, minha gente, eu quero que vocês pensem sobre isso, a não monogamia como um caminho possível de repensar as dinâmicas do colonialismo sobre o afeto, a raça, a sexualidade, o gênero, os papéis sociais, a vida, e pensar como a gente se vincula a outras pessoas, como a gente se aproxima e mantém as nossas relações, pensar a partir da não monogamia a importância de comunidades e redes afetivas para além da ideia de casal. E essa questão, né, de que a gente mesmo na não monogamia precisa criticar uma ideia que é branca e neoliberal
e que vai falar sobre uma autonomia ou sobre um acúmulo de pessoas. Não é sobre isso, tá? Vamos pensar como repensar o amor sem cair em novas armadilhas? E aí, pra gente começar só refletindo aqui, né? Entreguei isso aqui, mas a gente vai ficar refletindo. Eu queria que você pensasse aí com você. O que a monogamia realmente te entrega? O que realmente você tem do benefício da monogamia na sua vida? Principalmente se você não é um homem cis hétero. Qual é o seu benefício na vida? O que você ganha de fato na monogamia? E se você pudesse construir relações que não tivessem que se basear no medo, na posse, na hierarquia invisível, a monogamia te permite isso? Vamos pensar um pouco mais. E se você não faz nada disso que eu falei que a monogamia instaura, por que ainda você se considera uma pessoa monogâmica? Enfim, vamos ficar com esses questionamentos para a gente poder expandir a nossa conversa e pensar que orgulho monogâmico é esse que o Estado produz? Porque todas as afirmações do Estado é uma forma indireta ou direta de mostrar que existe um orgulho em ser uma pessoa monogâmica. Senão, eu duvido que você continuaria nesse lugar. Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories no Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.